ainda falando sobre a desconsideração da pessoa jurídica, então teve algumas alterações e acréscimos pela Lei 13.874 de 2019, de 20 de setembro, que converteu em lei a medida provisória 881 de 2019, e basicamente o caput ficou da seguinte forma: artigo 50 do Código Civil. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, certo? Aí no artigo 50, nós temos aí a inserção de alguns parágrafos, né? Parágrafo 1º, ele basicamente explica como que eu posso caracterizar o desvio de finalidade, o que não tinha antes, tá? Então, ali no parágrafo 1º ficou disposto o desvio da finalidade da seguinte forma: para os fins do disposto nesse artigo, o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ok? Então, antes a gente ficava pensando, o que seria esse desvio de finalidade? É um desvio do objeto social? É um desvio daquilo que comumente seria realizado? Né? Então, ficava sempre essa dúvida de como caracterizá-lo. Aqui a gente acabou definindo que é o propósito de lesar os credores, né? Os atos que são voltados para isso, certo? E a utilização dessa personalidade que acaba se desvinculando, né, num primeiro momento, dos próprios sócios, certo? E o que seria confusão patrimonial? Também era uma coisa que a gente cabia buscar na doutrina a sua definição. E aqui no parágrafo 2º, agora ele foi explicado que entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, primeiro, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Ou seja, né, de forma recorrente, a pessoa jurídica está cumprindo obrigações que seriam do sócio, ou o sócio está cumprindo obrigações que seriam da pessoa jurídica, né? De uma forma ou de outra, você está confundindo o patrimônio, no sentido de que o patrimônio está se voltando para cumprimento de obrigações de outrem, porque não pode deixar de pensar que sócio é outra pessoa, é outro sujeito de direito. 2. Transferências de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente significante. Então, ficar transferindo ativos, ou transferindo crédito, transferindo bens, sem que isso tenha algum retorno em benefício da pessoa jurídica, aí ela denota uma suspeita de que está se desfazendo de bens, né? Ou obstando que os credores encontrem esse patrimônio em nome da sociedade. E no inciso 3º, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, ou seja, quando essa separação patrimonial entre o que é da pessoa jurídica e o que é do sócio possa ficar comprometido pelos atos que estão sendo praticados, certo? Aí nós temos ainda o parágrafo 3º, dispondo sobre a extensão das obrigações, inclusive para os administradores, né? O que ele vai dispor ali? O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º desse artigo também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica, ressaltando que administrador, independente de ser sócio ou não, vai responder dessa forma. Tá? Parágrafo 4º. Quando fala de grupo econômico, né? A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, né? A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Um texto bastante repetitivo aqui, inclusive, mas está assim. De qualquer forma, o grupo econômico é uma figura um pouco, às vezes, muito interpretativa, né, de quando que ele existe ou não. O que ele está colocando aqui é o seguinte: ainda que se fale em grupo econômico, que seria a coexistência de várias sociedades operando em proveitos mútuos, aqui a gente tem uma necessidade de que a desconsideração só possa se dar se também demonstrar que parte do grupo está agindo de uma forma também fraudulenta,
certo? Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica, derrubando por vez aquela primeira ideia de desvio de finalidade, certo? Eu quero então que vocês não deixem de fazer a leitura do material que eu vou mandar, também da desconsideração da pessoa jurídica, porque isso é um item bastante importante, ok, gente? Lembrando que dentro do processo civil, vocês vão ter regulados os incidentes que devem ser utilizados. Nos processos do trabalho, não precisa entrar com incidente processual. Dentro do próprio processo em fase de execução, normalmente em fase de execução, você pode usar uma petição de meio para requerer a desconsideração da pessoa jurídica. O que é importante lembrar é o seguinte: desconsideração da pessoa jurídica é não despersonalização. Ela não implica em dissolução da sociedade, certo? Ela é episódica, ela só vale para aquele caso, para aquele processo. Ainda que aquele credor que tenha requerido tenha outros processos, ele terá que fazer o requerimento em cada um deles. Não há extensão dos efeitos da desconsideração da pessoa jurídica para outros processos, seja ou não do mesmo credor, certo? Então não tem despersonalização, não tem dissolução, é episódica, é momentânea e principalmente é excepcional. Só pode, mediante comprovação de fraude, de intenção maliciosa, para que os bens da pessoa jurídica não sejam encontrados ou para que a pessoa jurídica esteja sendo utilizada de forma maliciosa, certo? O uso indevido da desconsideração da pessoa jurídica tem que ser usado com cautela ante a insegurança que isso tem trazido para os operadores, certo? Então, por favor, não deixe de fazer a leitura também do material que eu estou mandando, ok?